de nos reunirmos na tua casa, na tua presença, para te servir, para te adorar. E como eu sou grato a ti por isso, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Porque todas as vezes que o teu povo se reúne em teu nome, o Senhor fala conosco, o Senhor nos edifica pela tua palavra. E nós precisamos disso, meu Deus. E nessa noite nós nos reunimos aqui com este objetivo de te servir, de te adorar, de ouvir a tua voz. Portanto, abençoe-nos neste momento aqui que nós estamos reunidos na tua presença, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 304 da nossa harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padecendo, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alguém amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, traz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alguém amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Trazendo estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sem Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com alguém amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Aleluia. Vamos louvar ainda hino de número 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar. No reino de
glória a Deus. Vamos louvar ainda uma canção que tem por título Escudo. Eu sei que você, assim como eu, veio nessa noite para render o seu melhor ao Senhor. Então, eu te convido nessa oportunidade a adorar a Ele, entregar aquilo que você veio ofertar nessa noite. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Louve ao Senhor, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar os seus limites, porque no colo dele nós estamos seguros. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Tu és santo, Senhor, a nossa adoração é pra ti. Não há ferrolhos nem portas, louve ao Senhor nessa noite, que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Amém? Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 124. Salmo de número 124.
Glória a Deus. Salmo de número 124. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos e orar por alguns minutos. A vida me pregou mais uma peça, por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que os céus se abram sobre mim. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me dá. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu, Senhor. Não importa o que a vida me causou. Não importa o que você está passando, o Senhor Vou te adorar, Deus, com toda a força em mim. Troca o meu coração pelo teu, ressuscita-me. Teu poder vem me curar, com tua mão
aplaude esse Deus poderoso? Aleluia! Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, tem uma criança que deveria ter sido apresentada na ceia e não foi possível. E a gente quer saber se os pais estão aqui com a criança hoje. Yuri Fernandes Ribeiro, filho de Ailton Fernandes Batista. Está lá? Ah, está lá. Então, ao final do culto, vai estar fazendo a apresentação hoje, tá bom? Irmãos, antes de devolver aqui ao nosso vice-presidente, dizer para os irmãos que depois de amanhã, quinta-feira, 9, começa o nosso seminário escatológico com o pastor Roberto Carvalho. Vai ser uma bênção. E você está convocado a participar. Você vai receber uma apostila e um diploma no final do curso. E custa apenas R$30 a inscrição. Para que aprender sobre escatologia? Eu não sou pregador, não sou obreiro. É para você ser crente mesmo, né? É porque você vai aprender sobre as profecias bíblicas. E amanhã, quando as coisas começarem a acontecer, começarem a apertar, você vai saber assim: a Bíblia já me ensinou sobre isso, eu aprendi, a Bíblia fala sobre isso. E você vai ficar firme, amém? E às vezes, quem não está atento, quando a coisa apertar, ele vai pular fora do barco, né? E fora do barco não tem salvação. Mas quem sabe o que a Bíblia ensina, quando as coisas vierem a acontecer, como já estão acontecendo, ele sabe: a Bíblia já me ensinou sobre isso, estava previsto acontecer, estava profetizado, está tudo certo, Deus está no controle da história, amém? Então, é importante a gente estudar a escatologia, que são as coisas que ainda estão por vir. Então, quinta-feira começa o nosso seminário, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a partir de hoje, nós temos culto aqui hoje, terça-feira. Amanhã haverá culto nas congregações e a partir de quinta, 4 dias seguidos aqui na sede, o nosso seminário escatológico. Vai ser uma bênção, vai ser algo extraordinário e você está convocado a participar. Se você ainda não fez a inscrição, nos procure ao final do culto, amanhã de dia na secretaria, e faça a sua inscrição, porque de preferência ainda hoje, porque hoje após o culto eu preciso passar para o pastor Roberto uma estimativa de quantas pessoas vão estar no curso para ele trazer as apostilas. Ele traz um pouco a mais, é óbvio, mas nós precisamos ter essa estimativa bem próximo do que será a realidade, para que esse pouco a mais seja suficiente para as pessoas que irão se inscrever no dia aqui, tá bom? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, nos procure após o culto e nós estaremos fazendo a sua inscrição. Devolvo a oportunidade ao nosso vice-presidente, pastor Egídio. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Enio, e pela vida do nosso vice-presidente, a quem devolvo aqui a direção. Amém. A paz do Senhor para todos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O nosso pastor-presidente não pôde estar conosco hoje. Aí ele falou: fala com a igreja, tenha uma paciência comigo. Tá, irmão, vamos ter uma paciência com o nosso pastor, tá? Graças a Deus já está bem melhor, né? De uma pessoa que sofreu o AVC, irmão, está só a tilanga, né? Está arrastando e falando com a boca torta. O pastor está quase, né? Então, graças às orações dos irmãos da igreja do Senhor, Deus tem ouvido. Então vamos continuar amando nosso pastor, nossa pastora, e loguinho vai estar sadia aí, raiando com nós, e está tudo certo. Beleza pura, pastor. Pastor Delão vai ministrar a palavra de Deus nesse dia, nessa noite, né? Já é noite, graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, o Senhor é bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por estar na tua casa nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Usa teu vaso nessa noite, fala com teu povo. Nós viemos aqui buscar algo do Senhor, que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Assim nós cremos, no nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 14. Aleluias. Graças a Deus, né, irmãos, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para adorarmos a Deus. Aqui estamos para entregar nosso culto de gratidão ao Senhor. Não tem coisa melhor do que entregarmos a adoração a quem é merecido.
2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Aleluias. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Enio Rodrigues, pastora Kézia. Devagarzinho nós vamos atravessando o deserto, né, irmãos? Deus vai dando a vitória. Aleluia. Deus abençoe a vida do nosso pastor, nosso segundo vice, né? Pastor Egídio, primeiro vice, né? Que Deus abençoe de uma forma especial. 2 Crônicas, capítulo 14, diz assim: e descansou Abiás com seu pai, e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E nos seus dias houve paz nas terras durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Agora você vira a página, irmãos, vamos para o capítulo 16. Aleluias. E o verso 12 diz assim: no 39º ano de seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés. Embora sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença, não buscou ao Senhor, mas aos médicos. No 41º ano do seu reinado, morreu Asa e descansou com seus pais. Amém? Podemos assentar, sente adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluias. Irmãos, o rei Asa, um homem pouco mencionado, né, na Bíblia Sagrada, também para nós que somos pregadores, ministros, é uma história que está na Bíblia Sagrada, que conta-se sobre o reinado deste homem, mas não nos traz aquela relevância quando se tratamos de Salomão, de Davi, de Roboão, Jeroboão, mas também um homem que a sua história mexeu com a minha alma. E essa história da vida de Asa, que ele inicia esse reinado, ela nos ensina algumas lições. Bem sabemos nós que depois que aceitamos a Cristo, nós começamos a mudar o nosso hábito de viver, a nossa maneira de se postar. Por quê? Porque assumimos um compromisso. Depois que viemos aqui à frente, levantemos as nossas mãos e confessemos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Agora nós também temos que obedecermos a diretriz do ministério, a doutrina da Bíblia Sagrada. Isso faz com que o Espírito Santo ele vai nos moldando. O Espírito Santo ele vai trabalhando na minha e na tua vida. E eu costumo dizer que a caminhada cristã, ela não importa da maneira em que você começa. O importante é a maneira a qual terminamos. Porque no nosso meio cristão, um momento único de uma pessoa com Deus, tem 2 momentos. No dia da sua entrega aqui à frente ao altar a Deus, o dia que ele entrega a sua alma, e após a morte. Tem alguém que não entende. Eu era pequeno e eu lembro que um dia um pregador estava pregando em um congresso, e ele ainda não havia terminado a pregação, e ele pregava com uma autoridade que até as crianças, eu lembro que eu era criança, mas a gente não conseguia desfocar daquilo que ele havia e estava ministrando. E aí um homem, era uma festa ali na igreja Deus e Amor, a multicel era pequena, e aquele homem estava debaixo de um galpãozinho de lona que tinha da multicel, e antes que ele encerrasse a mensagem, aquele homem saiu gritando, abrindo o corredor,
E ele passou no meio do corredor da igreja, ele foi ao pé do altar chorando e falou: eu quero entregar minha vida a Deus. E aquilo ali marcou a minha vida, por quê? Porque aquele momento eu não entendia, e eu achei aquilo estranho. Mas aquele momento, só quem entende é quem está com a vida diante do altar, entregando a Deus e Deus, porque é um momento único. E às vezes, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos ela cheia de defeito. Alguém me disse, alguns tempos atrás, falou: pastor, eu não entrego a minha vida a Deus porque eu tenho um vício do cigarro. E eu não consigo estar dentro da igreja e fumando. E eu falei para ele: irmão, te falar um negócio, e você vai orar, e eu vou orar e você vai sair daqui crente. Eu falei: é mais antes um carro estragado dentro do pátio da oficina do que um carro estragado no pátio da minha casa e na sua casa. Porque lá na tua casa você não é mecânico e lá não tem peça. E no pátio da oficina tem a peça e tem um mecânico. E assim é a vida cristã. Nós chegamos cheios de defeito. Tem muitas pessoas que vêm na prostituição. Muitos de nós viemos com o vício do cigarro, do álcool. Viemos e as marcas da prostituição, da fornicação, da mentira, da lascívia, da inveja ainda estava, quem sabe, em nossas vidas. E aí o Espírito Santo ele começa a moldar. E aí depois alguém que viu uma pessoa em um prostíbulo, vê ela em um círculo de oração. Aí alguém que nós olhava e outra hora ele estava no bar, hoje ele senta em cima de uma tribuna. E isso é algo maravilhoso. Mas por que isso é proporcionado na minha e na tua vida? Porque não importa a maneira que começamos, o importante é da maneira que nós vamos aperfeiçoando a nossa vida cristã diante de Deus. O salmista descreve dizendo assim: como purificará o jovem o seu caminho? Guardando e observando a palavra de Deus. Por quê? Porque a santificação, ela não é de uma hora para outra, não. A santificação, ela é um processo que nós vivemos a cada dia. E a cada dia nós temos que buscar por essa santificação, esse aperfeiçoamento, para chegarmos às mansões celestiais. Porque se chegarmos em um ponto de santo, em que não precisaríamos mais vigiarmos, isso seria bom. Mas Deus faz as coisas perfeitas. A santificação, ela é um processo. E se nós não vigiarmos, nós nos perdemos esta essência. E por que a história de Asa me chama a atenção? Porque a Bíblia diz que Asa, quando ele começa o seu reinado, ele começa de uma maneira extraordinária. Asa, a primeira coisa que me chama a atenção é que o profeta Azarias vai ter com ele e diz: se observar a lei do Senhor, Deus será com vocês. E o interessante é que ele deu ouvido à voz do profeta. Irmão, porque bom é quando Deus chega até nós e Deus diz assim: pastor Enéas, não precisa ter medo, que eu serei contigo. É muito bom, porque Deus fala diretamente conosco. Mas aqui o profeta diz: se obedeceste e ouviste a voz de Deus, o Senhor será convosco. E aí Asa, ele dá crédito nessa palavra, ele diz: para aí, vamos mudar esse contexto, porque Israel estava vivendo os dias em que a idolatria tinha tomado de conta. A adoração que era adoração a Deus já não tinha mais. E agora nos bosques, praças e altares era levantado a Deus pagãos. A nação de Israel, ela se desvia do caminho de Deus.
E aí Deus solta a rédea de Israel e deixa Israel andar. E Asa, quando ele ouve essas palavras, ele decide promover uma revolução espiritual no meio de Israel. Irmão, esse rei Asa, ele começa consultando a Deus. E ele vai falar com Deus. Ele busca uma aproximação com Deus para restabelecer o pacto da aliança, a comunhão com Deus e Israel novamente. E Asa agora ele começa a destruir os altares de deuses estranhos. Asa ele começa a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Asa ele restabelece a aliança entre Deus e Israel. E o escritor vai além e diz assim, e se não adorar a Deus, haverá pena de morte. Se aqui em Israel alguém adorar outro Deus, vai ser sentenciado à pena de morte. Irmão, esse rei, ele coloca Deus em primeiro lugar no seu reinado. Este rei, ele se preocupa com a vida da nação de Judá. E ele reina por 40 anos. 10 anos do seu reinado, houve paz. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque naquela época em que Israel estava vivendo, irmãos, era uma nação querendo derrubar a outra. Era uma cidade querendo comer a outra, destruir a outra. Isso é a Bíblia que diz, era dias de tormento, eram dias de tribulações. Só que agora Asa, ele começa a pôr um ponto final. Irmãos, e me chama a atenção porque ele faz uma grande revolução em Judá. Ele muda todo o contexto daquela geração. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e quando lemos o texto do capítulo de número 16, a Bíblia diz que Deus já tinha dado peleja na mão deste rei. Asa, ele já tinha vivido, irmãos, experiências profundas da parte de Deus no seu reinado. Asa, ele já tinha visto a mão de Deus sobre a vida dele. Porque as pelejas em que ele pelejava, Deus ia na frente e dava vitória ao povo de Judá. Então estamos falando de alguém que já tinha provado evidências, já tinha provado milagres da parte de Deus. Não era alguém que nunca tinha vivido e nunca tinha visto Deus operar, que nunca tinha vivenciado os milagres. Não, Asa já tinha esta evidência na sua vida. Mas aí a Bíblia diz que ele faz uma aliança, e Deus não se agrada da aliança em que Asa o fez. E aí outra vez vai lá quem? O profeta. E diz: Asa, Deus não se agradou da aliança em que tu fizeste. E aí a Bíblia diz que Asa, em vez de dar ouvido à voz de Deus agora, ele se chateia. E ele pega o profeta e lança no cárcere. Irmãos, é interessante o quanto Deus nos ama. Porque Deus, ele não reprova o reinado de Asa. Deus, ele não reprova, não. Deus vai corrigir e dizer que não gostou da aliança. Por quê? Porque não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou servimos a Deus ou a Baal. E aí Deus não aceita a aliança. E Asa, ele não aceita a correção. E aí ele decide virar as costas para Deus. E aí, enfermando ele, caiu enfermo.
E aí já não tinha mais aquela fé, aquela esperança viva que Deus podia solucionar o seu problema. Isso aqui me chamou a atenção, por quê? Porque estamos falando de um homem que começou com vigor, com a esperança viva em Deus. Estamos falando de um rei que ele começa consultando ao Senhor. Ele começa restaurando o altar do Senhor. Só que, como nenhum de nós somos perfeitos, no meio da jornada, ele comete um erro. E aí Deus o corrige e diz: ó, eu não estou na aliança. E elas, ele não aceita a correção. E caindo enfermo, deixou de buscar a Deus e procurou aos médicos. Irmãos, e aqui eu quero trazer algo de Deus para a nossa vida espiritual. Porque aqui está contando a história do reinado de Asa. E trazendo para a nossa vida espiritual. Assim somos nós diante de Deus. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é algo que nós não vemos, mas está naquilo que se espera. A nossa fé é a nossa esperança de um dia subirmos aos céus. É uma fé genuína, que acreditamos que alcançamos a graça de Deus, a salvação, por intermédio da morte vincária de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós aceitamos a Cristo, essa fé, ela fala mais alto do que todas as coisas que enfrentamos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um vigor, que se nós buscarmos a pensarmos em tempos em que começamos a trilhar nesse caminho, nós se envergonhamos. Nós ficamos com vergonha, por quê? Porque a nossa entrega a Deus era uma entrega total. E aí Asa, ele começa muito bem, só que no final do seu reinado, ele começa a desanimar e ele perde a fé no Senhor. Eu não sei de que forma está a tua vida, eu não sei de que forma está teu coração, só que eu quero te dizer algo de Deus essa terça-feira em que estamos reunidos. A última coisa que se deve morrer no meu e no teu coração é a nossa fé, é a esperança que Deus pode solucionar nossos problemas, que Deus tem uma saída para o nosso sofrimento, para a nossa enfermidade, e isso não pode fazer com que eu e você desanimemos da fé e viremos as costas para Deus, em que perdemos a esperança, porque eu bem sei que as situações que enfrentamos, que quem sabe eu prego para pessoas aqui, e a sua indagação é: Aberlan, se você soubesse o que eu estou passando, você não diria isso. Se você vivenciasse o que eu estou passando, você não dizia isso. Mas eu quero te afirmar: Deus é a válvula de escape para o teu problema. Quando eu olho para a vida de Paulo descrevendo em 2 Timóteo capítulo de número 4, o verso 7 e 8, eu me alegro, por quê? Porque Paulo descreve dizendo: combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Você vê que Paulo, ele começa, e o começo da vida de Paulo não é tão bom, por quê? Porque Paulo, ele começa caindo diante do Senhor. Em Atos capítulo 2,
capítulo de número 9 e verso 3. Só que ao terminar a sua história, lá no final das suas histórias, que Paulo está encerrando o seu ministério, ele diz: eu combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Eu quero te dizer algo de Deus: guarde esta fé, porque esta fé é quem nos leva a longe, é essa fé que nos mantém vivo, é esta fé que soluciona o meu e o teu problema. As nossas adversidades não é nada para o tamanho do nosso Deus. E aí tem muitas pessoas que estão desistindo dos sonhos, desistindo da chamada, desistindo do ministério, porque se frustrou, porque quem sabe reprovou em algo, desistiu de tudo. E Deus está dizendo: não é hora de desistir, é hora de perseverar. Guarda, dê uma pausa. E Deus está dizendo: está na hora de romper este silêncio e voltar. Aleluias. Está na hora de você se pôr de pé, lembrar das tuas origens e voltar para o modo em que começou, porque a obra de Deus ainda não terminou na tua vida. Aleluias. Ainda não terminou. Irmãos, as adversidades vêm e ela vem para nos parada. As lutas, muitas das vezes, ela vem para bloquear teu ministério, para destruir tua família, para aniquilar teus sonhos. Só que Deus também, quando Ele se põe de pé, basta ouvirmos a voz de Deus, que Ele é fiel para te garantir a vitória. Só basta nós ouvirmos a voz de Deus. Isaías capítulo de número 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não salve, e nem os seus ouvidos agravados para que não ouça a oração. Deus, Ele ouve o teu clamor. Deus, Ele ouve a tua oração. Então, independente da maneira em que começamos, independente da luta que eu e você está passando, você não pode desanimar, largar tudo e virar as costas para Deus. Se nós lembrássemos do que já vivenciamos diante da presença de Deus, dos milagres a qual Deus já proporcionou para a minha e a tua vida, irmãos, aí nós começamos a olhar e olhamos o quanto somos falhos, o quanto nós podíamos fazer mais para o Senhor. E se nós não guardarmos essa fé, nós vai perdendo a esperança, nós vamos esfriando espiritualmente. E aí quantas pessoas hoje, no nosso meio evangélico, que está passando por doenças espirituais, desânimo, frieza, e não consegue mais levantar, porque perdeu-se a fé. Se isso não fosse importante, Paulo não tinha deixado escrito: terminei a carreira e guardei a fé. Mas se Paulo guarda, é porque é algo precioso. Se Paulo guarda, é porque é algo que tinha muito valor. E eu e você temos que guardarmos esta fé. E aí, ministrando domingo pela manhã, Deus levou uma palavra ao meu coração, irmãos, e ministrando na consagração, e aí eu parei para meditar o quanto nós vamos deixando as coisas, nós vamos esfriando, entramos em uma rotina, e quando nós paramos para pensar, nós já abandonou aqueles princípios que promovia milagres em nossa vida.
já não jejuamos mais, já não oramos mais, já não falamos mais com Deus pelas madrugadas, perdemos a essência, aquilo a qual promovia milagre na tua e na minha vida, e vamos deixando, e aí vamos entrando em um comodismo, e quando acordamos, tomara que a graça de Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida, para que acordemos e damos ouvido e atendemos a voz de Deus. Porque quantas pessoas que faz como o rei Asa, Deus está avisando, por quê? Porque Deus te ama, Deus ele nos ama, e aí Deus está avisando, meu filho, eu não me agradei, meu filho, está na hora de voltar, está na hora de se lembrar daquele tempo em que você dialogava comigo, em que você consultava a mim. E aí Asa esquece de tudo, que tinha um Deus, que Deus entrava na peleja, ganhava a peleja. E Asa vai procurar os recursos humanos. E a solução ele não alcançou. Então não deixe para procurar o Senhor quando a porta fechar. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique de pé, que eu quero orar pela minha e pela tua vida. Aleluias. Não perca a fé, não perca esta esperança, que essa esperança de alcançarmos a salvação possa falar mais alto que todos os obstáculos em que estamos vivendo. Irmãos, nós não estamos vivendo dias fáceis, nós não estamos vivendo dias fáceis. O inimigo tem trabalhado incessantemente, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A porta do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja. A igreja vai romper, a igreja ela vai rompendo, e o inferno não tem sustentabilidade diante da igreja que clama. O inferno não tem poder de parar uma igreja que clama. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque a igreja, ela é mais forte. A igreja de Deus na terra, ela é mais forte do que todas as potestades malignas. Por quê? Porque nós temos um Deus que peleja pela minha e pela tua vida. Então o problema é grande, a dificuldade é grande, mas eu quero te dizer, Deus vai pelejar por você. Essa doença não é para a morte, esse problema não é para o teu fracasso, não é para te tirar, não, é para Deus aumentar a tua fé, e você não vai virar as costas para Deus, mas você vai se apegar no Senhor, e Deus vai te dar uma válvula de escape, Deus vai te dar uma solução para esse problema, e eu creio que Deus vai firmar as nossas raízes mais e mais, e nada vai te tirar da presença de Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus, aqui está o Deus, a tua igreja, eu apresento, ó Deus, os teus filhos, ó Pai, Deus, que possamos, ó Pai, a cada dia, ó Deus, perseverarmos, Senhor, na tua palavra, guardarmos, Senhor, a tua palavra em nossos corações. Deus, vivemos dias, ó Pai, em que o diabo tem trabalhado.